Eu, pessoalmente, eu sou muito tímida, né? Sou muito fechada, sou muito calada, sou muito na minha. E eu precisei desenvolver essa habilidade de comunicação para estar aqui, por exemplo, fazendo isso que eu estou fazendo com vocês. Que é algo que eu, há 10 anos atrás, nunca imaginaria que eu poderia estar fazendo. Só que, qual é o grande problema dessa necessidade que às vezes a gente tem de querer saber como divulga o trabalho, mas que se a gente não volta aqui, ó, nesse princípio anterior, a gente também não consegue fluir, é exatamente o quê? Quando eu fui entender a importância dessa divulgação, de fazer parceria, de trabalhar com essa questão das mídias, de fazer uma divulgação, né, para pensar e colocar ali o meu nome à disposição de rádios locais, TVs locais, fazer parceria com grandes profissionais, eu via o quanto eu era ansiosa, o quanto eu ficava assim, poxa, essa pessoa vai descobrir que eu sou uma farsa, que eu não sou tão boa assim. Como é que eu vou pra frente de uma TV e se algum colega estiver lá me assistindo e falar assim, nossa, o que ela tá falando é tudo errado. E se algum colega olhar e falar, poxa, e é interessante que as primeiras entrevistas que eu comecei a fazer, né, usando essa questão da mídia, eu ia e tinha sempre médico. E eu não sei vocês aqui, né? Mas eu sentia um medo danado. E aí essa ansiedade, essa preocupação, essa insegurança ficava ainda maior, porque eu sentia assim, poxa, nossa, um médico, ele vai me questionar, ele vai questionar questões biológicas envolvidas nisso, eu não vou conseguir responder. E aí, como é que vai ser? E se eu for exposta, e se eu passar vergonha? E se eu ficar assim, se eu não souber o que vão me perguntar? Tá vendo que tudo isso tem a ver com pensamento de ansiedade? Lá no começo eu deixava essa voz que me dizia o tempo inteiro, né? Que eu não era tão capaz, que alguém ia perguntar alguma coisa que eu não ia saber, ou que de algum jeito, outra crença muito forte, né, ligada a esse pensamento de ansiedade que eu tinha, era que todo mundo já sabe o que a gente sabe. Então, que psicologia não é algo tão valioso assim, de que é tudo muito comum, que às vezes a pessoa lê um livro de autoajuda e parece que ela entende que isso é algo que vai ajudá-la. Então, eu não tinha esse pensamento do valor do nosso trabalho, do valor do nosso conhecimento. E eu sempre achava assim, que alguém ia falar, ah, mas isso aí, só isso, né? Esses pensamentos assim. Isso foi me sabotando durante muito tempo. Eu comecei a ter que treinar o meu pensamento, a minha emoção, a minha percepção, para deixar aqui o relato dos pacientes que eu atendia, a história deles, a melhora deles, o que acontecia na vida deles fosse mais alto para mim do que aquilo que eu julgava sobre o meu trabalho. Porque o meu pensamento sempre foi de muita exigência. E aí eu comecei a ver as pessoas trazendo benefícios, né? Situações que foram acontecendo na vida delas, melhoras, às vezes melhoras bem pontuais, tipo, passou no vestibular, tirou a carteira de habilitação que não tinha condições, não tinha coragem antes de fazer. Tantas e tantas coisas nesse nível, e eu comecei a observar o quê? Poxa, olha só, né? Essa pessoa chegou assim, olha como é que as coisas estão na vida dela hoje. E isso foi começando a me ajudar a desenvolver uma inteligência de pensamento que me ajudou mais. E isso foi mudando bastante dessa história, né, que eu estou contando para vocês aqui e que tem a ver com esses pensamentos. Eu comecei a entender que eu não tinha que ter essa obrigação de falar de critérios clínicos, diagnósticos, técnicos, teóricos, pensando nos colegas que poderiam me assistir e criticar aquilo que eu estava dizendo. Eu comecei a entender que, de verdade, o meu trabalho precisa fazer sentido para os meus pacientes, para as pessoas que eu atendo. E que, se eles estão melhorando com aquilo, se eles estão encontrando aquilo que eles vieram buscar, é isso que de fato importa.